Irmãos e irmãs em Cristo, no Evangelho de hoje nós continuamos ouvindo Jesus caminhando, subindo para Jerusalém. Antes do confronto de Jesus com as autoridades da época, sejam políticas e religiosas, o Evangelho de São Marcos pode ser dividido em 4 blocos diferentes. O primeiro bloco apresenta Jesus em Jericó. Jericó era conhecida como a cidade das palmeiras, uma cidade já próxima de Jerusalém, que era um caminho praticamente obrigatório, próximo um pouco da Transjordânia, que era um caminho praticamente obrigatório para aqueles que saíam do norte e iam em direção à capital. Sendo um caminho obrigatório e também pelas missões que Jesus precisava realizar, Jesus passa por Jericó. O primeiro bloco de ensinamentos de Jesus caminhando para Jerusalém a partir do Evangelho de hoje mostra Jesus em Jericó. O segundo bloco de ensinamentos mostra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Todos nós conhecemos a multidão aclamando Jesus de forma exaltada, aclamando Jesus como um rei. Depois o terceiro bloco mostra Jesus em Betânia, mostra onde Jesus amaldiçoou uma figueira que não estava dando fruto. Depois o quarto bloco de ensinamentos, Jesus caminhando para Jerusalém, ou nesse contexto, antes de ser condenado, mostra Jesus purificando o templo. Todos nós conhecemos Jesus com um chicote, purificando, limpando, mostrando aquilo que era a verdadeira finalidade do templo. Como o Evangelho de hoje nos diz desse primeiro bloco, é sobre isso que nós vamos refletir. O Evangelho nos diz como Deus nos trata e nos ensina, e o Evangelho também nos mostra como é uma pessoa madura na fé. O Evangelho nos apresenta um cego, mendigo, uma pessoa excluída da sociedade, do ciclo social, uma pessoa que vivia profundas dores e um sofrimento que não podia ser reparado possivelmente por ninguém aqui na terra. Não tinha dinheiro, praticamente não tinha reputação social, sofria, triste, em um grande desespero. Como que Deus nos trata? Para mim, a parte mais bonita deste Evangelho, o centro do Evangelho é: Deus escuta aqueles que ninguém consegue escutar. Mesmo aquele homem estando gritando, mesmo aquele homem estando desesperado, as pessoas mandavam ele se calar. As pessoas diziam que ele estava incomodando. Deus tem voz para aqueles que não são ouvidos por ninguém. Porém, Deus nos trata como pessoas responsáveis por aquilo que nós desejamos em nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Existem 3 momentos que este cego mostra uma profunda fé, mostra atitude, decisão de mostrar aquilo que ele queria. Primeiro momento, Jesus estava no meio da multidão, Jesus estava saindo de Jerusalém com os discípulos. Aquele homem começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Aquele homem, ele tirou as suas máscaras. Aquele homem, ele deixou a sua autoestima. Aquele homem não se preocupou com aquilo que as pessoas iriam falar dele. Ele sabia que Jesus podia ajudá-lo e ele procurou a ajuda, procurou o encontro pessoal com Jesus. Veja, será que vão me criticar? Será que Jesus vai me curar? O que vão pensar de mim? Uma das coisas que mais agrada a Deus é a autenticidade do ser humano. Aqui nós encontramos uma pessoa autêntica. Mesmo sendo um mendigo, mesmo sendo uma pessoa que estava excluída, aqui nós encontramos alguém que teve a coragem de correr riscos. Primeiro ato de fé. Jesus escutou aquele homem, e aí nós vamos para o segundo grande ato de fé. Jesus escutou aquele homem e disse aos discípulos. Jesus poderia ter dito: ok, ele está curado, resolveria o problema facilmente. Mas a pedagogia de Deus não é dessa forma. Deus não alimenta pessoas preguiçosas. Deus não trabalha com atalhos. Deus, ele não se impõe. A
pedagogia de Deus respeita a liberdade do ser humano, e a pedagogia de Deus, muito mais do que curar uma enfermidade física, Deus deseja curar uma enfermidade que é muito maior, que é a enfermidade do nosso coração. Jesus sabia que os apóstolos também precisavam ser curados. Jesus pediu para os apóstolos irem conversar com ele. Jesus pediu para os apóstolos serem intermediários daquela graça que ia acontecer. Muito mais do que curar uma enfermidade física, Jesus deseja curar a alma. Jesus deseja curar a pessoa como um todo. E os apóstolos foram a ele e diziam: ele está lhe chamando, vai. Aquele homem deixou a capa, deu um salto e foi em direção a Jesus. Outro ato de fé. Algumas vezes tem pessoas que dizem assim: padre, eu não sei por que Deus não me ajuda. Rezo, leio a Bíblia o dia todo. Padre, não sei por que Deus não me ajuda. Eu faço inúmeras novenas, rezo muitos terços, sempre vou na missa, por que Deus não me ajuda? Eu não sei, padre, eu sei, porque você não faz a sua parte. Você não faz a sua parte. Você não faz a sua parte. Rezar é muito importante e é fundamental. Mas Deus, Ele nos educa para nós fazermos a nossa parte. Aquele homem deu um salto, ele levantou e ele foi ao encontro de Jesus. Segundo grande ato de fé. Depois Jesus fez uma pergunta aparentemente sem sentido para cada um de nós. Jesus perguntou para ele: o que você deseja? O que você quer? Perguntar para um cego o que ele precisa? Ele poderia dizer: ô Jesus, ou os apóstolos, ô Jesus, é claro que ele quer enxergar, porque essa pergunta todos sabem que um cego precisa. Novamente Jesus dando a oportunidade para aquela pessoa ser protagonista e mostrar que ela tinha liberdade e que ela podia escolher. Ele disse: eu quero ser curado. Ele gritou, ele deu um salto e ele disse aquilo que ele queria e precisava na presença de Jesus. E Jesus disse, Jesus não disse, isso daqui também é belíssimo, Jesus não disse: eu lhe curo. Jesus disse: a tua fé te salvou. Veja, Jesus não disse: a tua fé te curou. Para Jesus curar uma pessoa é muito fácil. Jesus quer nos salvar. Uma cura física não resolve o problema. Quantas vezes que uma pessoa é curada, mas ela continua tendo misérias dentro do coração? Jesus deseja transformar a pessoa inteira. Todo aquele processo que pode ser demorado, que pode ser até um processo de certa forma humilhante, estava curando aquele homem, principalmente na alma dele. O Evangelho termina dizendo, daria uma homilia só esta última parte, esta última frase do Evangelho. Logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Aquele homem foi discípulo porque ele ouviu, ele foi missionário porque ele continuou seguindo Jesus. Na nossa vida existe uma ligação muito grande entre dom e tarefa. Deus, ele nos dá muitos dons, Deus, ele nos dá muitas graças, porque ele tem tarefas para cada um de nós exercermos. Deus deu um dom para aquele cego recuperar a vista. Deus deu uma tarefa que ele percebeu e aceitou: seguir Jesus e se tornar missionário. Eu dizia na celebração de ontem e gostaria de repetir hoje. Muitas pessoas pensam assim: participo da missa porque senão cometo pecado mortal, preciso me confessar. Deus queira que tivesse esse pensamento, porque tem gente que falta da missa, comunga no outro domingo, é uma bagunça na cabeça. Às vezes é falta de catequese. Então o ensinamento da igreja continua oficial. Aqueles que não estiverem enfermos, aqueles que não tiverem nenhuma justificativa extremamente séria, se falta da missa, tem que fazer uma confissão. Então existem pessoas que pensam assim: eu vou à missa porque senão eu cometo pecado
mortal, e se eu cometo um pecado mortal, preciso me confessar. É verdade, mas esse é um pensamento muito legalista. Algumas pessoas pensam assim: eu preciso ir na missa, senão Deus vai se zangar comigo, Deus vai ficar chateado, quem sabe Deus até me castiga. Nós participamos da missa e nós somos amigos de Deus, porque esse é um gesto de gratitude. É um gesto de gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Por que ele começou a seguir Jesus no caminho? Por tudo aquilo que ele tinha recebido. Queridos irmãos e irmãs, sem exceção, Deus tem feito muito por cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, Deus não nos deixa desamparados. Queridos irmãos e irmãs, Deus é um Pai amoroso, que cuida de cada um de nós, e amor se paga com amor. Aquele homem encontrou apenas uma forma para retribuir a Jesus por tudo aquilo que ele havia recebido: seguir e entregar a vida por Jesus. A igreja celebra hoje no mundo todo o domingo missionário, o domingo das missões. Todos nós, desde o nosso batismo, somos constituídos rei, profeta e sacerdote. São os munos que o sacramento do batismo nos dá. Todos nós somos missionários. Ser missionário não é só uma missão, ser missionário não é só uma tarefa, não é só algo que deve ser realizado pelos padres. E aqui deixa eu abrir um parênteses. Todas as vezes que eu ouço esta segunda leitura, esse primeiro versículo do 5º capítulo da carta aos Hebreus, parece que o meu coração ele dilata e Deus diz para mim o que eu devo ser como padre. Qual que é a primeira missão do padre? Aqui nós estamos falando de missão. Primeiro eu digo da minha missão e depois eu digo da missão de vocês como leigos. O Evangelho ele começa dizendo a missão do padre. Qual que é a missão do sacerdote? Hoje existe uma confusão muito grande da identidade do sacerdote. Muitos dizem e acham que sacerdote deve ser o presidente de ONG, membro de partido político, que deve estar fazendo show e dançando em palco de televisão. E tem um monte de coisas que as pessoas... Pode ser que ele tenha algumas funções específicas, mas a primeira missão do padre, a primeira missão do homem consagrado a Deus, o texto diz: todo sumo sacerdote, escolhido dentre os homens, é constituído em favor dos homens nas suas relações com Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Para que eu existo? Eu existo, eu sou padre em favor de vocês, na relação de vocês com Deus. É isso que eu sou. É isso que é um padre. É isso que é um padre. Não sei se esta pregação vai chegar aos ouvidos de algum irmão meu no sacerdócio. Querido irmão no sacerdócio, querido padre, você não é político, você não é artista. Você é escolhido por Deus e constituído em favor dos homens na relação das pessoas com Deus. Para quê? Para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Primeira missão do padre, não é retrógrado, não é coisa antiga. Primeira missão do padre é celebrar a missa. Já disse para o seminarista Adriano, e repito, e ele vai ouvir isso várias vezes: padre que não gosta de missa errou a vocação. Padre que não gosta de confessionário errou a vocação. Para que eu existo? Para que existe o sacerdote? Em favor dos homens, na relação das pessoas, em relação a Deus. Em relação aos leigos, hoje nós estamos no Dia Mundial da Vocação, no Dia Mundial das Missões. Queridos leigos, o mundo tem sede de Deus. Sem Deus as coisas não vão bem. Sem Deus as pessoas não encontram a paz. Santo Agostinho foi muito feliz quando ele disse: o coração do ser humano não repousará em paz enquanto ele não repousar em Deus. A missão de vocês é ser ponte entre Deus
e as pessoas. E cada um vai saber como vai realizar isso. A missão de vocês é trazer as pessoas para mais próximas, ou para mais próximo de Deus. Cada um da sua forma, cada um do seu jeito. Mas que Deus nos ajude a vivermos bem a nossa missão. Que Deus nos ajude, a exemplo deste cego, homem de fé, a clamarmos e jamais desistirmos. Existem pessoas que dizem assim: padre, eu rezo, parece que Deus não me atende. Deus não atendeu e não deu ainda aquilo que você pediu. Mas Deus lhe deu uma graça muito maior. Deu a graça de uma fé perseverante que não desiste no seu coração. Às vezes é muito melhor continuar pedindo aquilo que nós precisamos e não alcançar aquilo, e alcançar algo muito maior, que é a salvação da nossa alma através de uma fé perseverante. Não deixe de pedir. Deus, ele não está demorando. Deus, ele está lhe curando. Deus, ele não está demorando. Deus, ele está lhe dando aquilo que de fato você precisa. Um dia, de fato, nós entenderemos.